Vamos lá, galera. Vamos pegar a questão. Topologia barramento. Questão desse ano. Em uma rede de comunicação, quando um dispositivo transmite um sinal, toda a rede fica ocupada. Se outro dispositivo tentar enviar um sinal ao mesmo tempo, ocorrerá uma colisão. E a transmissão deverá ser reiniciada. Essa característica de transmissão half duplex, ela é típica de uma topologia do tipo barramento. Gabarito aí, gente. Letra A de alfa. Vejam. E as outras? Vocês vão aprender já já. Na sequência, vocês vão ver a topologia anel. Vão ver que ela é simplex. Vão ver a topologia estrela. Vão ver que a topologia estrela é full duplex. Árvore a gente não vai ver. E ponto a ponto vai ser o enlace ou a comunicação entre duas máquinas. Né? Porque se eu tiver duas máquinas, é ponto a ponto. É o par. Agora, da maneira que ele coloca, quando um dispositivo transmite um sinal, toda a rede fica ocupada. Então, todas as máquinas vão ter que ficar esperando. Se outro dispositivo tentar enviar ao mesmo tempo, ocorrerá uma colisão. Sempre que ocorrer a colisão, quem entra em ação? O CSMA-CD. Sempre que a rede admite colisão, ela é half duplex. Necessariamente, hein? Sempre que admite colisão, half duplex, CSMA-CD. Ok? Isso nas redes cabeadas. Vamos lá. A principal vantagem do uso de uma topologia em barramento é a inexistência da colisão. Essa questão está errada. Então, vocês veem, embora eu diga que a topologia está em desuso na prática, nas provas ela vem aparecendo. Então, a gente tem que conhecer. Como é que eu vou dizer que o barramento não tem colisão se ela é half duplex? Característica de half duplex é, se eu não posso falar a hora que eu quero, eu tenho que ficar esperando, significa que eu tenho uma alternância. Uma hora eu falo, uma hora eu escuto. Uma hora eu falo, uma hora eu escuto. É half duplex. Então, essa questão está errada. Vamos agora para a questãozinha da data prévia. Uma rede ponto a ponto. O que é uma rede ponto a ponto? Vai ligar um computador a outro, um pedaço de cabo. É composta de nós que se comunicam exclusivamente com nós adjacentes, como nos casos da rede em barramento. Essa questão está errada, gente. Por quê? Da maneira que ele está colocando, imagina que se eu tivesse 3, 4 computadores. Né? Imaginem. Se a rede fosse ponto a ponto, eu ia pegar um pedaço de cabo e ligar com o próximo. A rede malha é assim, né? Se eu tiver 4 computadores, a malha, cada computador vai ligar com o quê? Com outro adjacente, que está do lado. Como no caso das redes em barramento. Então, ó, quando ele colocou adjacente, tem um do lado do outro. Aí, vamos ligar em série. Isso não é barramento. Essa questão está errada. Barramento implica em quê? Uma barra, uma única barra, uma única via. E as máquinas estão presas no cabo como se fossem roupas pregadas em um varal, né, como pregadores. Então, é um único cabo e as máquinas penduradas, os nós amarrados a esse cabo. Por isso a questão da data prévia está errada. Vamos à próxima. O que é Ethernet? Legal. Ethernet, sempre que eu pensar em Ethernet, eu vou pensar em uma rede local cabeada. Essa é a tecnologia usada nas redes locais cabeadas, originalmente. Como assim?
sempre que eu pensar em Ethernet, eu vou pensar que eu tenho um padrão chamado I3E 802.3. Ai, caramba, tá ficando mais complexo. Pensa comigo. Cabo de rede. Consegue pensar num cabo de rede e num conectorzinho? Pensa num atual. Daqui a pouco a gente vai aprender um tal de RJ45, que é um conectorzinho transparente. Parece que um telefone só é maiorzinho. Vocês acham que se eu comprar um computador aqui no Brasil e estiver viajando, aí eu fui lá para a França, será que no hotel de lá, que tem uma rede cabeada, eu consigo conectar no meu computador? O que você acha? De verdade. Tu acha que é padronizado? Porque eu já vou ficar estressado. Quando eu for à França, se eu tentar ligar o computador na tomada, eu não consigo. Por quê? Porque o Brasil é o único que usa aquela porcaria daquela tomada de 3, do jeito que a gente tem aí nos aparelhos. Que tristeza. Eu vou ter que ter um adaptador lá, porque com certeza o padrão lá vai ser diferente. A gente tem vários padrões de tomadas diferentes. Vocês já repararam? Ar-condicionado é de um jeito, né? Assim, tem um monte de padrão diferente. Mas no Brasil adotou ainda um que nenhum outro lugar no mundo usa. Tristeza mesmo. Bom, ainda bem que os computadores não são assim. No mundo globalizado, onde cada vez mais a gente vende equipamentos para outros países e tudo, é importante adotar padrões. E aí, o I3E, escreve-se IEE, mas lê-se I3E, é o Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica. Uma organização que criou, na década de 80, um comitê 802, responsável por redes de computadores. Então, lá no Instituto de Engenharia Elétrica e Eletrônica, tudo que aparece com 802 está associado à rede. 802.3 é o quê? São as redes Ethernet. Redes Ethernet, esse comitê vai ser responsável por determinar padrões. Padrões físicos, né? Padrões de cabeamento, padrões de conectores, padrões de enlace, como é que o dado vai ser transmitido. Ah, são pulsos elétricos? Legal. Como é que eles serão transmitidos? Qual vai ser a codificação utilizada? Né? Qual vai ser a diferença de potencial? Qual vai ser a tensão? Isso tudo vai estar especificado aonde? Lá pelos engenheiros no padrão Ethernet. Beleza? Então, voltando. Ethernet é uma rede de fusão. Quando ele fala de fusão, lembra que broadcast é um tipo de fusão para todo mundo. Em anel, aí já está errado. Por quê? Anel é um outro tipo, que a gente vai aprender daqui a pouco, que é o token ring. Anel não é Ethernet. Anel é token ring. Com controle centralizado para dirimir problemas de colisão de pacote. Não tem nada de controle centralizado para dirimir problemas de colisão. Ethernet usa o quê? CSMA-CD, que é o protocolo de detecção de colisão. Se colidir, todo mundo para, espera um pouquinho e tenta de novo. Se não tiver ninguém falando, começa. Esse é o protocolo. Não tem ninguém falando, começa. Ah, mas não tem ninguém falando, começa. Mas se colidir, espera um pouquinho e tenta de novo. É o protocolo CSMA-CD. Vamos que vamos. E NPI? Nas redes locais com topologia em barra e barramento é a mesma coisa. O canal de transmissão é considerado como broadcast. Qual é a característica? Eu tenho um único cabo. Quando a minha máquina transmite os pulsos elétricos lá no fio de cobre, eles vão se propagar por todo o cabo. Então, broadcast. Nas redes locais com topologia barra, o canal de transmissão é considerado como broadcast. Legal. E o CSMA-CD pode ser utilizado para evitar colisões. Perfeito. Essa questão está certa. Qual é um detalhe?
a gente sabe que a colisão ela vai ocorrer, né? Agora, quando a colisão ocorrer, haverá o quê? Um tratamento. Todo mundo para de transmitir, espera um pouquinho e transmite de novo. Então, sempre surge uma polêmica em relação a essa questão, porque ele coloca assim, pode ser utilizado para evitar colisões? As colisões existem, né? Mas ele vai tratar essas colisões. Ele vai controlar o acesso ao meio. O protocolo CSMA-CD ele faz isso. Ele controla o acesso ao meio. Essa questão do INPI, ela foi considerada correta, né? O objetivo do CSMA-CD é o quê? É tratar colisões. Professor, mas cabe discussão? Cabe discussão. Ele evita que a colisão se mantenha. Ah, entendi. Então tá. Né? Porque quando escuta o ruído lá, quando escuta aquele bem no cabo lá que houve colisão, que droga, o que tem que fazer? Para de transmitir, espera um pouquinho e tenta de novo. Então, essa questão tem um gabarito certo. Vamos que vamos. Empresa Brasileira de Comunicação. No protocolo CSMA-CD, aí ele coloca esses travessões como um aposto, né? Explicando o CSMA-CD. No protocolo CSMA-CD, destinado ao controle de acesso ao meio, legal, hein? Controle de acesso ao meio. É justamente o que o CSMA-CD faz. Se uma estação detecta uma colisão, ao transmitir um quadro, que genericamente eu posso chamar de pacote, né? um pedaço de dado, a transmissão é cancelada pela estação. Por quê? Se detectou colisão, o que tem que acontecer? Para imediatamente de transmitir. Evita que aquela colisão se prolongue. Espera um pouquinho e tenta de novo. Esse pouquinho é um tempo aleatório. Cada máquina vai ter um back-off. Como é que é o nome? Back-off. Vai ter um tempo aleatório para poder reiniciar a transmissão. E após o intervalo aleatório, tenta realizá-la novamente. Então, essa questão da EBC está certa. E o bacana de estudar por questões é que a gente já vai pegando a teoria da banca, né? A gente já vai observando como a banca fala, né? Como a banca escreve. Isso é muito importante. As questões elas não se repetem na íntegra, mas os assuntos se repetem o tempo todo. Não tenham dúvida de que estudar por exercício é muito eficiente. Vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho agora da topologia anel. Vamos lá, topologia anel. Cada dispositivo possui uma conexão ponto a ponto dedicada com outros 2 dispositivos conectados de cada lado. Então, ó, eu tenho aqui 4 dispositivos e eu tenho uma conexão ponto a ponto dedicada. Então, esse ponto aqui vai ligar nesse ponto aqui. Esse ponto aqui vai ligar nesse ponto aqui. Esse ponto nesse ponto. E esse ponto nesse ponto. Então, eu tenho 4 computadores e 4 segmentos de cabo. Legal. O enlace, eu já sei que é ponto a ponto. Vamos botar aqui máquina A, máquina B, máquina C e máquina D. Percebam que a transmissão percorre um único sentido. Ela é simplex. Então, se eu considerar que a transmissão percorre esse sentido, se a máquina A quiser mandar uma informação para a máquina D, a máquina A vai ter que mandar para B, B vai pegar a mensagem, vai mandar para C, que vai pegar a mensagem, vai mandar para D. E aí, D vai mandar um quadro dizendo que recebeu a mensagem para que A fique ciente de que a mensagem foi entregue e a comunicação foi realizada. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Se A quiser mandar mensagem para D, vai passar por toda a rede. A transmissão ela vai ser feita em broadcast. Vai passar por toda a rede.
A topologia anel, ela tem uma característica importante que ela não tem colisões. Por que ela não tem colisões? Não, primeiro porque ela não é half duplex, ela é o quê? Simplex. Gente, sempre que a comunicação for simplex ou full duplex, não tem colisão. Só tem colisão se for half duplex. Beleza? Isso já é uma premissa. Se tu tem uma transmissão simplex ou se tu tem uma transmissão full duplex, não tem colisão. Só tem colisão se a transmissão for half duplex. Agora, como é que funciona isso para que não haja colisão? É o método do token. Do token? Vocês já viram corrida de revezamento? Como é que é esse papo de corrida de revezamento? Nas Olimpíadas, sério mesmo. Vamos colocar lá. Corrida de revezamento. O carinha que corre, ele usa um bastão. Vocês já perceberam? Ó? Você tem a passagem de um bastão para que a pessoa possa correr, para que a máquina possa começar a transmitir. É o bastão que faz o controle. Como assim? Gente, quando eu era criança, eu brincava disso daí. E como qualquer criança, a gente quer ganhar. E às vezes, numa corrida de revezamento, dá para roubar? Como assim? Gente, o roubar era queimar a largada. Né? Quando o cara estivesse chegando, eu pum! Meti o pé. Mas com o bastão não tinha como. Né? Porque cada um corria com cabo de vassoura. Para eu poder correr, eu tinha que estar com o raio do cabo de vassoura. Então, eu tinha que ficar assim, vai, joga! Mas o cara tinha que mandar para mim o raio do cabo de vassoura. Ele podia até jogar mesmo. Mas eu esperava, né? Era melhor esperar. Aí ele chegava e pum, passava o cabo de vassoura. Aí eu corria. Né? Então, na topologia token ring, só pode transmitir quem está com o raio do cabo de vassoura. Só que esse cabo de vassoura é um arquivo. É um token. Esse arquivo é que vai habilitar ele para transmitir. Então, imagina, se ninguém estiver transmitindo, esse token vai ficar circulando a rede. Ninguém está transmitindo, o token está lá circulando a rede. Se a máquina quiser transmitir, ela tem que esperar o token chegar até ela. Mesmo que ela observe que não tem ninguém usando o meio de transmissão, problema dela, ela tem que esperar o token. Quando o token chegar lá, ela trava o token, ela segura o token. E aí ela solta a informação. A informação vai percorrer o anel. Quando a informação voltar, ela é obrigada a liberar aquele token. E dessa maneira, só um pode transmitir de cada vez, porque só tem um token, só tem um arquivo que fica circulando a rede, controlando o acesso. Então essa transmissão é o quê? Simplex. Galera, a rede com topologia anel, ela não tem colisão, ela tem comunicação simplex e, obviamente, ela não usa o CSMA-CD. Por quê? O CD é para detecção de colisão. Se não tem colisão, não tem CSMA-CD. Isso é um fato. E lembrando que token é o 802.5. Aí é um outro padrão lá do I3E, não é mais Ethernet. Esse padrão é chamado de token ring. Então, essa topologia anel, ela não utiliza Ethernet, não utiliza CSMA-CD. Ela utiliza um padrão token ring. Quem implementou isso foi a IBM, na década de 80. Galera, década de 80, década de 90, você até ouvia falar em token ring. Hoje, completamente obsoleto. Para que tu vai estudar topologia anel? Para prova? Só para prova. Vamos que vamos. Vamos fechar. Vamos corrigir as questões, comentar as vantagens e desvantagens e a gente fecha o bloco. Vamos lá, vantagens. Vantagem do anel. Facilidade de instalação e reconfiguração. Por quê? Porque o enlace é ponto a ponto. Então, se eu precisar rearranjar, eu não preciso rearranjar tudo. Imagina, eu tenho aqui um anel. O enlace é ponto a ponto. Certo? Eu tenho A, B, C, D e E.
Aí imagina que eu quero instalar uma máquina nova aqui. O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar trocar 2 cabos. Eu vou precisar colocar um cabo ligando E até ela e A até ela. Aí eu vou ter F. Então, assim, eu não preciso mexer em todos os cabos. Eu só vou mexer em 2, que seria a facilidade de instalação e reconfiguração se comparado com a barra. Menor consumo de cabeamento se comparado com a malha. Né? Aqui, no item 1, eu estou comparando com a barra. Menor consumo de cabeamento, eu estou comparando com quem? Com a malha. E isolamento de falhas simplificado. Como é que funciona esse isolamento de falhas? Na prática, a máquina ela fica esperando o token. Se demorar muito e a máquina não receber o token, ela começa a apitar. Com o objetivo de quê? De informar, né, que ela não recebeu o token. É a maneira que tem de controlar as falhas. Saibam também que nessa topologia anel, cada estação funciona como uma repetidora. Cada estação, cada máquina aqui é uma repetidora. Então, se der um problema numa máquina, a rede toda para de funcionar. Essa é uma desvantagem. Professor! Tem sempre um que pergunta. Professor! E se romper o anel? Se romper o anel, toda a rede vai parar de funcionar. Legal? Porque a comunicação ela forma um circuito. Se romper o anel, a informação não vai voltar, não vai liberar o token, a rede toda para de funcionar. Então, desvantagens. Limitação quanto ao comprimento máximo do anel e número máximo de dispositivos. Por que isso, gente? Nós temos que lembrar, inclusive, dos fatores determinantes de uma rede. Eu tenho o quê? A taxa de transmissão, os atrasos como determinantes. Então, se eu colocar tantas máquinas que o atraso não me permita trabalhar, isso gera uma limitação. Dificuldade de acrescentar novos dispositivos podem implicar a substituição do backbone. Aqui é da topologia barramento. Beleza? Tem que apagar isso aqui do slide. Tráfego unidirecional. Estações inoperantes derrubam a rede. Tráfego unidirecional porque é simplex. Só tem um sentido. Estações inoperantes derrubam a rede. Por quê? As estações são repetidores. Então, esse trecho aqui do meio foi na hora de copiar e colar do slide de barramento que ele acabou ficando. Eu vou apagar. O pessoal, quando receber o arquivo aí, já deve receber 100. Beleza? Vamos lá, galera. Questãozinha da ABIN de 2018. Nas redes locais de difusão do tipo anel, há necessidade de se definir alguma regra para arbitrar os acessos simultâneos ao enlace. O que é essa regra na topologia do tipo anel, gente? É o token, o bastão. O token é a regra. Então, essa questão está certa. Toda rede tem que ter um mecanismo de regra, de protocolo, de controle. Então, anel vai trabalhar com o quê? Token ring. Token. O gabarito dela é certo. Vamos que vamos. Galera, vamos fechar essa parte. O bloco já está muito grande. Dá um intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Vamos que vamos.